Ei pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu tô vindo aqui hoje, gente, pra gente dar continuidade, né, no assunto que a gente estava tratando no vídeo passado, acerca aí, né, sobre como que a mudança climática, ela tem afetado as plantas e a gente tem perdido muitas plantas por cozimento, né, que é a famosa aí necrose térmica. Então hoje eu vim aqui para a gente falar sobre outras medidas que nós podemos adotar para controlar a temperatura dos vasos e proteger as plantas aí do calor excessivo. A gente já sabe que os fatores, né, que influenciam o cultivo aí do macro para o micro são o clima, o ambiente, o vaso, o substrato, a própria planta que a gente se propõe a cultivar e como a gente cultiva essas plantas, ok? Nós vamos desconsiderar totalmente o clima, porque o clima a gente não consegue mudar. E vamos partir do pressuposto aí que a gente consegue fazer pequenas alterações no ambiente. Então, para começar a falar de ambiente, a gente vai falar sobre sombreamento. A maioria das pessoas, elas não tem condições, só tem um lugar para colocar as plantas e tá tudo certo, tá? Mas ainda assim tem medidas que a gente pode tomar nesses lugares para reduzir a quantidade de radiação em cima das plantas. Isso porque, gente, a gente tem que ver como que funciona a radiação. A radiação são os raios solares. Então, é como se saísse um raio do sol e ele vai andando em linha reta. E aquele raio ali, quando ele encosta em algo, aquilo ali é transformado em calor, tá? Ou seja, onde ele toca, ele esquenta. E o nosso objetivo aqui é fazer com que esse raio solar, ele não encoste nas plantas, beleza? Para a gente conseguir, né, com que isso aconteça, a gente vai adotar aí o uso, tá, de sombrite. Eu acho que todo mundo que cultiva suculentas, todo mundo que assiste esse canal deve ter sombrite. Se não tem, corra já para preparar o seu, porque o sombrite, gente, ele é essencial para quem cultiva suculentas. A gente vai ver que o sombrite, ele é um tipo de um tecido, né, que ele é todo trançado, todo amarrado, e o objetivo principal dele ali é justamente fazer funcionar como um filtro. Então ele vai filtrar esses raios solares e só alguns desses raios é que vão conseguir atravessar o sombrite e encostar na planta. A gente vai ver que os sombrites, eles são classificados por porcentagem. Você vai encontrar desde 30% até 80%. E esse número está relacionado diretamente com a quantidade de luz que ele vai impedir de entrar. Então, se é um sombrite de 80%, veja que ele vai bloquear 80% dos raios solares. Só vai entrar 20%. A quantidade ideal para suculentas é você utilizar um sombrite de 50%. Beleza? Ou seja, o sombrite ele reduz a temperatura do ambiente que as plantas estão? Sim. E aí a gente vai ver também que não só o sombrite em si, mas quando a gente pesquisa o sombrite, a gente vai ver que além da opção da porcentagem, existem opções de cores também. E cada cor, gente, ela vai ter ali um objetivo específico no cultivo. Se você quiser saber mais sobre cada cor do sombrite, para que serve, etc., deixa aqui nos comentários para mim que eu venho e faço um vídeo só disso, falando de cada cor e o que ela influencia. Mas vejam vocês que dentro do assunto que a gente está tratando agora, que é, né, tornar o ambiente para as plantas mais fresco, o ideal é você optar pelo sombrite da cor branca, obviamente. Sempre que a gente está falando de reduzir temperatura, gente, a gente vai falar de cor branca ou cor clara. Você vai utilizar o branco, ou, caso você não consiga o branco, existe também a opção prateada, que é a que eu utilizo aqui. A prateada, eu considero que ela é melhor, por quê? Porque ela já é vendida com a promessa de que ela reduz a temperatura, tá bom? Eu aqui na estufa, eu utilizo o prateado. Deixa eu mostrar a vocês, ó. Vejam vocês que o meu sombrite aqui, ó, ele é do prateado, tá? Esse já é antigo, ele já tem uns 4 anos, ele é da idade da estufa. Ele cobre toda a estufa e ele promete, sim, reduzir a temperatura, tá? E foi por isso que eu optei por esse em detrimento das outras cores, porque eu já sabia que dentro da estufa ia ser muito quente. Beleza? Bom, ok. Só que aí a gente vai ver
que muitas vezes só o Sombrite ele não vai ser o suficiente para proteger as nossas plantas durante aqueles picos de temperatura, né? Durante as semanas que tem aí ondas de calor. O Sombrite ele não vai dar conta de proteger as plantas. Mesmo esse meu aqui, gente, ele não deu conta sozinho durante a primavera e o verão. Eu tive que adotar outra medida de sombreamento, que é o que eu vou falar para vocês agora, tá? Então você tem que ter o Sombrite? Sim, o Sombrite a gente usa ele sempre, independente do clima. A gente precisa dele no dia a dia para cultivar suculentas. Agora, quando a gente vai ter um período muito extremo de temperatura, a gente adota uma outra medida de sombreamento, que é com tecido. Eu aqui na estufa, quando eu sei que o clima vai ficar extremo, e como que eu sei, gente? A gente tem que ficar atento nos noticiários, né? Geralmente, muito frequentemente, a gente fica sabendo aí uma semana antes de que vai rolar aí um pico de temperatura e que a gente vai passar aí por uma semana difícil, etc. Nas últimas ondas de calor teve isso, né? Avisaram antes, então a gente conseguiu ali se preparar. Então, a partir do momento que você sabe do que está por vir, você já se prepara. E aí a gente vai utilizar o Sombrite, mas acima dele a gente vai colocar uma outra camada de tecido, tá? E aí vai ser um tecido muito mais fechado do que o próprio Sombrite, né? O Sombrite ele é todo vazado. E a gente vai optar aí por um tecido mesmo. Aqui na estufa eu utilizo lençol de algodão branco. O lençol, ele é leve, ele permite ali, né, a troca de ar, né? O lençol, ele é um tecido mais fresco. Veja que precisa ser um tecido fresco, um tecido que permite o ar entrar e sair, tá? Senão vai dar o efeito oposto. Então você pode utilizar aí algodão, você pode utilizar voal, você pode utilizar o TNT, que é uma opção mais barata. Mas você precisa aí ter um tecido que seja igualmente proporcional ao seu Sombrite para esses casos de emergência. Para quando você souber que vai realmente fazer altas temperaturas, você vem e cobre o seu Sombrite com esse tecido. Ele é um paliativo, a gente não vai cultivar suculentas com tecido, mas a gente vai usar ele para impedir ainda mais que a radiação entre em contato direto com as plantas. Ok, pessoal? Bom, saindo aí então, né, da questão que fala sobre o ambiente, a gente vai para o vaso. E o vaso a gente já conversou, né, no vídeo passado, e a gente já falou, por exemplo, como a cor do vaso, ela influencia aí diretamente na temperatura desse vaso. Então a gente vai ver aí que o material que é feito o vaso, ele vai influenciar também diretamente na temperatura das raízes, tá? De todas as opções, gente, que a gente tem para o cultivo de suculentas, o vaso de plástico, ele é a pior das opções, tá? Assim, não é que seja ruim, mas se a gente for comparar ele com as outras opções de materiais, ele é o menos indicado. Por quê? Porque, gente, o plástico, ele é um material que, além dele esquentar, ele não permite a troca de calor. Ou seja, o vaso esquenta e o calor fica preso lá dentro, ele não consegue sair. E a gente vai ver que isso não acontece com outros materiais. Vejam só vocês, no vídeo passado, teve alguns comentários, algumas pessoas falando sobre um tipo de produto que tem sido vendido, que parece que é um balde de pipoca, né? De isopor, que as pessoas têm utilizado como vaso. Gente, ótimo, é uma ótima opção. Além desse material ser branco, que vai ajudar na reflexão, né, dos raios solares, esse material, né, a gente sabe que o isopor por si só, ele é um material que tem propriedades isolantes térmicas. Sendo assim, a temperatura de dentro do vaso vai ser totalmente diferente da temperatura do lado de fora do vaso. Dentro do vaso, ele vai conseguir manter ali um clima constante, um ambiente com temperatura térmica constante, confortável. Ele não vai superaquecer as raízes. Então, sim, para quem consegue aí utilizar o vaso de isopor, ele é muito indicado, tá? Ele vai ser muito bom nesse quesito que a gente está falando sobre o superaquecimento das raízes.
Mas a gente tem também, gente, outras opções. Existem os vasos de cerâmica, né? Principalmente cerâmica esmaltada. Eu tenho algumas aqui, ó. Cerâmica assim, por exemplo, né? Esse tipo de material, gente, além dele não esquentar muito, tá? Eu acho que o calor, ele não consegue passar daqui. Se ficar quente lá dentro, vai ficar realmente quente. Mas eu acho que o calor não consegue entrar, tá? É um material que ele é um pouco isolante. Agora, se vocês forem olhar, por exemplo, o barro, o vaso de barro ou o vaso de concreto, eles são muito bons também por conta desse quesito que eu acabei de falar, né? A troca de calor. Então, por mais que o vaso de barro fique no sol e ele esquente, etc., o calor ele não fica preso lá dentro. O vaso de barro consegue fazer essa troca de calor, dissipar o calor, enquanto que o de plástico não, né, gente? Sendo assim, vejam que as outras opções, seja isopor, seja cerâmica, seja barro, seja concreto, né, cimento, eles vão ser aí muito melhores do que a opção de plástico. Só que vejam que esse fato, isso não desabona, tá? Vejam que isso não desabona o fato da responsabilidade das indústrias de plástico, né? Da responsabilidade que eles têm de trocar aí, né? Dentro do catálogo deles, as opções de cores para produtos destinados ao plantio. Trocar todos os vasos de uma coleção é algo que pode ficar extremamente caro, principalmente dependendo do tipo de vaso que você for utilizar. Então vai que a pessoa vai passar de um pote plástico para um pote de cerâmica ou para um pote de barro, né? Um potinho de plástico, pelo menos um desse aqui, ó, no mínimo R$1,50 você encontra. Agora, um pote de barro ou de cerâmica você não vai encontrar nesse valor. A gente vai ver que os de plástico, eles são mais acessíveis e que todo mundo, né, a grande maioria, vai utilizar os de plástico. E que isso faz com que as empresas, né, que trabalham com esses produtos, elas precisem aí enxergar a nossa necessidade sobre vasos de outras cores, tá? O preto, ele não nos beneficia mais. Então, eu estar aqui tratando sobre outros materiais, isso não desabona a nossa campanha do hashtag Plante com Branco, porque a gente precisa de potes brancos. Eu, por exemplo, aqui, gente, eu não vou trocar os meus potes plásticos por outro material, porque eu estudo as plantas. Então, vejam que a minha coleção ela é padronizada. Mesmo que eu fosse trocar, vamos supor, se eu fosse trocar, eu trocaria pelo de isopor, né, que eu acho que ia me atender melhor. Mas as minhas equevérias, como é que eu ia fazer? Porque as equevérias eu não planto no pote 15, eu planto na cuia 17. Então, existe uma cuia 17 de isopor? Não existe, né? Ou seja, o pote de isopor não me ajuda em nada praticamente, porque ele não resolve o meu problema. Entende? O nosso problema precisa ser resolvido? Precisa, mas quem tem que tomar essa decisão são mesmo, né, as indústrias de plástico. Eles têm que compreender que eles estão vendendo um produto que está matando as plantas das pessoas, tá? Eu não vou nem usar meias palavras, não. Estão matando as plantas. As plantas não estão conseguindo suportar estarem sendo cultivadas no vaso preto com o clima quente que está fazendo. Elas estão sucumbindo. Então, a gente não pode, assim, deixar de lado, deixar de exigir, né? Mesmo que a gente não use os potes plásticos, a gente precisa exigir que haja essa mudança. Existe demanda? Por que não está tendo oferta? Então tem algo de errado aí. É como eu mencionei no vídeo passado, eles não perceberam ainda a necessidade. E quem tem que mostrar isso para eles somos nós. A gente tem que fazer valer, né, a nossa vontade. Beleza? Então falamos aí sobre o vaso e os materiais, né? Que podem aí sim alterar diretamente na temperatura das raízes. E agora, gente, nós vamos falar sobre o substrato. O substrato, vocês vão ver que eu não vou me adentrar muito, porque o substrato, gente, ele é de todos aqueles fatores que afetam o cultivo, ele é o mais pessoal de todos. Assim, ele vai ser diferente para cada um de nós. O seu substrato, ele tem que ser o resultado ali de muitos testes ao longo de todo o seu cultivo. Eu mesma já passei por vários testes de substrato.
até eu chegar no carvão e descobrir que o carvão, para mim, a munha de carvão pura, né, era o melhor, em vários aspectos. Eu vou fazer um vídeo falando de novo do carvão, mas não vou entrar muito nessa questão do substrato, não. O que eu quero falar para vocês aqui? Muita gente já compra substrato pronto, muita gente prepara seu próprio substrato. E aí o que você tem que ficar atento é nos ingredientes que você mistura. Porque alguns deles podem aí afetar positivamente ou negativamente na temperatura do vaso. E a gente vai ver, por exemplo, né, a perlita. Muita gente utiliza perlita. E assim, vocês vão ver que a perlita ela é boa nesse sentido de regular a temperatura do vaso, porque é um material que não absorve calor, tá? Na verdade, ele dissipa esse calor muito, então ele mantém as raízes das plantas mais frescas, que é o oposto aí da vermiculita. Então, se você usa vermiculita, porque a vermiculita, ela além dela reter, ela dissipa esse calor com muita lentidão. Tá? Então, ela, além de deixar o vaso mais quente, ela vai deixar esse vaso mais quente por mais tempo. Agora, algo sobre o substrato que a gente pode aí alterar, que vai fazer essa diferença da temperatura nas raízes, é a forração. Muita gente tem muito preconceito com forração. Tem gente que acha que forração mata a planta, ou que faz mal, ou até mesmo que sufoca as raízes. Isso não existe, tá, gente? Forração não faz mal para a planta, não. Eu adotei a forração aqui por uma questão estética, mas vocês vão ver que é muito além da estética. A forração, ela também vai aí proteger as raízes da sua planta da radiação e do calor e vai deixar a sua planta mais confortável. Vou dar um exemplo para vocês aqui com essa Paquivéria aqui, ó. Essa daqui é a Hesre, tá? Ó. E essa é uma planta, gente, que eu tenho estudado há muito tempo para descobrir a origem dela, os parentais. E por conta disso, eu acabei comprando mais de uma em diferentes lugares, porque falavam que era diferente, etc. Eu comprei essa primeiro, aí falaram que ela era muito grande, que o Hesre era menorzinho, colorido. Aí eu fui lá e comprei o menorzinho colorido. Por fim, são todas a mesma planta. Elas vão ficar todas iguais. Só que vejam vocês que eu acabei ficando com 3 vasos dessa espécie. Então, quando eu percebi que as 3 eram a mesma, indiscutivelmente, eu peguei 2 vasos para me desfazer. Então, eu tirei deles a forração, eu tirei as pedras. E aí vocês vão ver como que só o fato de estar sem a pedra já afetou aí, tá? No estresse das plantas. Vejam vocês que todas as 3 estão plantadas no carvão, tá? Mas o Hesre, que tem a cobertura, ele tá muito mais confortável do que o Hesre que tá sem. Veja que o que tá sem, ele até encolheu, tá? E ficou bem coloridinho, que é como a gente costuma ver o Hesre por aí. Mas esse daqui também é Hesre, ó. Só que ele tá com a forração no vaso. Então vejam que a diferença entre eles é somente aí a forração, né? Um tá com forração e os outros 2 não. E as plantas que estão sem forração estão muito mais estressadas. Eu não acho que esse seja um estresse bom, porque é um estresse que tá vindo justamente do desconforto das raízes. E não é o que a gente quer, porque a gente já viu aí no vídeo 64, né? Vou deixar o card aqui em cima, que as raízes, quando elas estão aí desconfortáveis, isso afeta no desempenho da planta. Mas vejam vocês que existem vários tipos de forração. Essa que eu utilizo aqui, ela chama granilha. Mas vai ter também, gente, você pode fazer forração com caco de telha quebrado, com brita, com pedrinha seixo de rio. São muitas opções de cobertura. Eu mesma, eu já cheguei a usar. Primeiro eu tentei usar a pedra branca. Eu não me adaptei com a pedra branca. Eu já usei areia grossa, tá? Lavada e esterilizada. Eu gostei muito da areia quando eu usei. E depois da areia, eu ainda usei um que era o seixo de rio, aquele mais rolado, né? E por fim foi que eu vim para essa que é a granilha. Mas já usei vários tipos de forração. Eu sempre gostei, eu sempre achei que ela valoriza mais a planta e o vaso.
Mas vejam vocês que ela também tem os seus benefícios aí em relação a manter as raízes confortáveis. Só que vejam vocês que essa questão da planta aceitar a forração ou não, vai ter muito aí a ver com o tipo da planta, né? Porque tem planta que não aceita a forração porque ela precisa estar em contato direto com o substrato para poder soltar raízes, e geralmente são plantas rasteiras, né? Você não vai conseguir cultivar uma planta que é uma planta de forração num vasinho com pedra, porque é como se a pedra e ela tivessem a mesma função. Então, se você não gosta de pedra, você tem a opção de utilizar plantas. E dentro da família Crassulaceae, a gente vai ver que tem vários gêneros que tem plantas que têm esse papel de forração. O gênero Sedum tem várias espécies de forração. O gênero Graptopetalum também tem espécies de forração, e até mesmo o gênero Crassula, tá? E outros. É só procurar que você encontra. Geralmente as plantas de forração são aquelas plantas com uma estatura menor, né? E que se multiplicam mais rapidamente, elas se espalham com mais facilidade. Geralmente elas rastejam e elas vão ali, né? Se movendo pelo vaso mesmo. E em pouco tempo elas conseguem aí tomar toda a superfície. Então não são plantas que você consegue cultivar com cobertura de pedra. Por quê? Elas já são a própria cobertura. E esse tipo de planta, vocês vão ver que ela vai ser muito boa para impedir as raízes de aquecerem, até mais do que a pedra, porque a pedra muitas vezes, como já mencionou, dependendo do que tiver abaixo da pedra, pode ser que chegue a sufocar, tá? Enquanto que se você está utilizando a forração, ali não sufoca. Na verdade, a única coisa que está acontecendo é que o substrato está sendo sombreado, mas ele não está sendo tampado, certo? Então ainda assim tem a troca gasosa ali. Sendo assim, o calor não fica preso lá dentro, ele se dissipa. Então vocês viram aí, né, gente, que existem aí algumas medidas que a gente pode adotar, tá? Para tanto reduzir a temperatura dos vasos, quanto passar aí por essas ondas de calor, né? Esse clima extremo, de maneira mais tranquila, tá? E principalmente aí, tornando um ambiente mais confortável para as plantas, né? E, consequentemente, a gente sofrendo menos aí, tá? Com as mudanças climáticas também. Beleza, pessoal? Ó, eu quero pedir você para já deixar seu like aí para mim, hein, se você gosta do meu conteúdo. E se você tá aqui assistindo e ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder a notificação dos próximos vídeos. Toda semana sai vídeo nas terças, quintas e domingos. Beleza? Ó, quero agradecer a todos vocês por terem ficado aqui comigo até o final e ó, beijinho, beijinho e tchau, tchau.